Olá, abduzidos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele e esse aqui é o Abdução Literária e hoje eu vou falar sobre os livros que têm as minhas introduções favoritas. Eu lembro que houve um tempo na minha vida de leitora que eu não lia, assim, introdução, dedicatória, nada. Eu ia direto pra história e pronto. Só que quando eu passei a ler as introduções, eu falei, gente, como foi que eu desperdicei essa parte que é tão crucial pro livro? E hoje em dia eu sou o tipo de leitora que lê tudo, que lê as informações técnicas, que lê agradecimento, que lê todas as páginas dos livros e super recomendo. E como as introduções se tornaram uma parte muito importante dos livros pra mim, eu decidi então trazer pra vocês os livros que têm as minhas introduções favoritas então. Em primeiro lugar, vou falar pra vocês sobre a introdução de A Princesa Prometida. Toda a atmosfera que o autor cria a partir da introdução é muito importante pro livro. Se você já assistiu o livro, sabe que essa é uma história satírica, que ela brinca com contos de fadas, com a fantasia épica. E o autor, ele tem uma narrativa toda sarcástica, só que ele também tem alguns momentos que ele é um tanto duvidoso, um tanto exagerado. Então você não sabe quando ele tá falando a verdade e quando faz parte da invenção dele, né? E a verdade é que ele começa a história falando que a história da Princesa Prometida não é dele. Ele tem uma relação forte com essa história, porque quando ele era pequeno, o pai dele, no momento que ele estava bem doente, veio e começou a contar essa história pra ele. E ele, a princípio, não estava muito interessado, só que o pai dele prometeu que essa seria uma história muito recheada, né? Tem até um trecho aqui que eu vou ler pra vocês que é muito legal. O pai dele prometeu que nessa história teria esgrima, luta, tortura, veneno, amor verdadeiro, ódio, vingança, gigantes, caçadores, homens maus, homens bons, as moças mais bonitas, cobras, aranhas, criaturas de todos os tipos e formas, sofrimento, morte, homens corajosos, homens covardes, os homens mais fortes, perseguições, fugas, mentiras, verdades, paixões e milagres. Então assim, tem como você não se empolgar com uma história que promete tudo isso? E aí ele conta então que depois dessa experiência incrível que ele teve com essa história, que era uma história do S. Morgenstern, ele nunca mais viu esse livro novamente, né? Ele sempre buscou esses livros e aparentemente teve uma remessa só e era muito raro encontrar esse livro, né? Até que quando ele é adulto, ele trabalha como escritor, ele encontra finalmente um exemplar e ele então se dispõe a traduzir esse livro e a relançar. Só que ele fala que só com as partes boas. Tem muitas partes ruins nesse livro que ele quer arrancar fora. E ele lança então só com as partes boas e com alguns comentários dele, né? Falando sobre a sua experiência, ou acrescentando alguns comentários sobre a história. E assim, toda a experiência desse livro aqui é muito legal por causa disso. Por causa dessa atmosfera que ele cria, a relação que ele tem com essa história, os comentários sarcásticos, a história super satírica. Não leiam esse livro esperando uma história séria, porque não é. E a todo momento você se pergunta até quando essa história que ele conta é verdade, o que ele tá inventando, o que é real. E eu lembro que eu finalizei essa história aqui, fui correndo pesquisar sobre o autor pra saber quem ele é de verdade e se ele é quem ele diz aqui. Mas agora a gente vai pro próximo livro, que é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que eu li faz pouco tempo. Eu acho que eu li no Novembro Sci-Fi, ou um pouco depois, alguma coisa assim. E, nossa, gente, essa daqui é uma das introduções mais empolgantes que eu já li. É feita também pela autora, né? E foi o primeiro contato que eu tive com ela. E quando eu comecei a ler essa introdução, eu falei, gente, por que eu nunca li nada dessa autora ainda? E eu lembro que nessa introdução aqui, ela meio que desconstrói um pouquinho aquilo que a gente entende ser ficção científica. E eu gostei muito do ponto de vista dela, né? Tem uma parte, inclusive, eu vou encher vocês de trechos nesse vídeo. Então assim, só pra vocês terem uma noção do que ela faz então com a ficção científica, ela coloca assim: a ficção científica não prevê, descreve. Previsões são feitas por profetas, por videntes, que geralmente cobram um honorário e, portanto, são mais respeitados em sua época do que os profetas, e por futurólogos, assalariados.
Previsões são trabalhos de profetas, videntes e futurólogos. Não são trabalho de romancistas. O trabalho do romancista é mentir. Então assim, gente, e o legal é que, tipo, quando eu terminei essa introdução, eu fiquei muito empolgada pra iniciar logo essa história. E logo no início ela me deu uma freada, porque ela apresenta aqui um mundo de forma muito minuciosa. E é muito assim, lentamente, através de uma narrativa um pouco arrastada, que você vai adentrando na história, que você se vê imerso dentro do mundo que ela se dispõe aqui a te mostrar. E se você conseguir se deixar levar então por essa narrativa, você vai se ver assim de cabeça dentro de um universo, dentro de uma trama que é incrível. Então assim, é um livro que eu esperava algo diferente dele, mas mesmo assim ele conseguiu me surpreender e me tocar bastante. Eu fui com muita sede ao pote, principalmente por causa dessa introdução aqui que eu achei incrível, que eu achei bastante voraz. Mas a história, ela me mostrou um outro lado da autora e eu amei demais esse livro. O próximo, então, eu vou falar sobre o livro Em Busca de Watership Down, que também tem uma introdução fascinante, que conta como o autor criou essa história aqui, né? Que na verdade ele tinha o hábito de contar histórias para as duas filhas dele, né? Só que como eles iam fazer uma viagem, ele precisava de uma história mais longa, ele não encontrava nada assim que ele achava de interessante para contar para elas. Ele decidiu então criar a própria história e contar e entreter ela então durante esses períodos de viagem. E elas gostaram tanto assim da história que elas ficavam enchendo o saco dele para ele escrever e publicar o próprio livro. Uma ideia que a princípio ele meio que rejeitou, mas a sementinha foi plantada e aos pouquinhos ele foi considerando a ideia e fez então essa história ganhar vida. Só que o perrengue mesmo foi lançar esse livro aqui, porque conforme as próprias palavras do autor, as pessoas que recebiam então o livro dele, né, os editores, sempre falavam a mesma coisa. Crianças mais velhas não vão gostar, porque é sobre coelhos, que elas consideram coisas de bebês. E para crianças mais novas não vai funcionar, porque é escrito num estilo mais adulto. Mas assim, ele foi insistente, ele não quis mudar a forma como ele narrou o livro dele, a forma como ele escreveu o livro e continuou então persistindo. E depois de muitos nãos, ele conseguiu então publicar e assim, na época foi um fenômeno. O livro foi traduzido para 18 idiomas e foi muito legal toda essa introdução, sabe? Me preparou muito para a história. Eu já comecei a história já. Tem um post lá no blog da Audição Literária com curiosidades então sobre essa história que eu achei muito interessante. Fui pesquisar além das páginas, né? Eu acho que esse é o grande poder da introdução, quando desperta o seu interesse para ir pesquisar mais sobre o autor ou sobre a história além das páginas, né? Então também recomendo, gente, essa aqui foi uma história muito legal, também é uma história diferente, é uma história que consegue trabalhar várias questões importantes, principalmente no nosso cenário atual. Mas através de coelhos, sabe? Através ali do cotidiano e da vivência deles. E o autor fez uma pesquisa muito interessante para conseguir escrever esse livro, sabe? Mas a introdução foi responsável por me fazer gostar muito mais dessa história do jeito que eu gosto. O próximo livro é Jardins da Lua, um dos injustiçados da Arqueiro. Infelizmente a editora só lançou os 2 primeiros livros dessa série, que é a série O Livro Malazana dos Caídos. E acho que este é um dos grandes propósitos de eu estar aqui falando sobre livros na internet, que é tentar convencer cada vez mais as pessoas a lerem fantasia adulta e a gente tentar fortalecer esse gênero aqui no Brasil para evitar que esse tipo de situação aconteça. E esse livro aqui, ele também tem uma introdução que me marcou bastante. Aqui a gente tem então o Steven Erikson, que é o autor dessa série aqui, que é uma série épica de 10 livros, e existem também spin-offs desse mesmo universo, escrito pelo Ian Aslamont, que é assim o co-criador desse universo junto com o Steven Erikson. E então o autor, ele começa falando que esse universo ele foi criado como um background de RPG, só que quando o mundo ele começou a se mostrar cada vez mais vasto, eles começaram então a adaptar para roteiros de cinema e de série de TV. Só que como é uma série muito complexa,
eles começaram a receber muitos nãos, porque geralmente é uma série muito complexa, não dá pra adaptar. O próximo passo foi transformar então essa história em romance, e como se tratava de um mundo já muito grande, de uma trama muito complexa, é que eles resolveram então dividir a série principal, fazer alguns spin-offs. Eles precisavam de muita concentração para não deixar coisas importantes fora, então, da trama, né? Até que o autor, ele decidiu, então, ousar e começar, então, uma história que ele não iria perder tempo explicando sobre o universo, explicando algumas coisas cruciais sobre a trama. Você simplesmente é jogado de cabeça dentro de uma história, sem entender muita coisa, e ao longo da narrativa você vai tentando entender, compreender as coisas, e é realmente uma trama muito complexa. E foi uma atitude ousada, porque muitas pessoas podem não gostar, da mesma forma que ele poderia agradar muitas pessoas, ele poderia desagradar também muitas outras, né? Só que ele também é muito sincero sobre isso na introdução, e tem uma parte que eu adoro, que ele fala assim, gente, eu acho que eu poderia ler essa introdução inteira pra vocês, porque ela é realmente maravilhosa. Tem uma parte que ele fala assim: ao ler em Jardins da Lua, as pessoas vão odiar ou amar o meu trabalho. Não há meio termo. É claro que eu preferiria que todo mundo amasse, mas entendo que jamais será assim. Os livros dessa série não são feitos para preguiçosos. Então, assim, ele é bem ousado. E só pra finalizar, ele também fala assim: Jardins da Lua é, portanto, um convite. Segure-se e embarque na viagem. Tudo o que posso prometer é que dei o melhor de mim para entreter a todos. Maldições e aplausos, risos e lágrimas, está tudo lá. Uma última palavra aos escritores iniciantes que estão por aí. Ambição é uma palavra proibida. Que se dane a moderação. Vão direto na jugular. Escrevam com garra, com energia. É uma jornada mais difícil, com certeza. Mas acreditem, vale muito a pena. Então, assim, na época eu fiquei apaixonada por essa introdução. Aceitei o desafio dele, então fui, assim, muito empenhada em entender a história dele. E eu lembro que na época eu amei. Foi um favorito, acho que foi em 2017 que eu li. E assim, não li ainda o segundo, mas apesar de não ter as continuações aqui, eu vou dar continuidade. Vou ler o segundo livro, que é um calhamaço ali maravilhoso, que ainda me espere. Quem sabe futuramente um dia eu não consiga dar continuidade na série em inglês, ou quem sabe uma outra editora não se dispõe a trazer essa maravilha novamente aqui pro Brasil, gente. Então, muito legal. Eu duvido que você não se sinta interessado em conhecer essa história depois dessa introdução. Por último, nós temos a introdução de Alice no País das Maravilhas, que é feita pela tradutora, a Márcia Heloísa. E eu lembro que quando eu peguei esse livro para ler, eu sabia que existia uma atmosfera ali de polêmica envolvendo o autor. Só que assim, eu tinha medo dessa polêmica ela me tirar da história, então eu resolvi, eu não vou me aprofundar nas polêmicas que envolvem ele, eu vou ler a história e depois que eu ler eu vou atrás pra saber e tirar minhas próprias conclusões. Só que eu levei um tapão na cara quando eu peguei essa introdução pra ler, porque ela é muito, assim, além de bonita, ela é muito transparente. Então a Márcia Heloísa, ela veio e já jogou tudo na minha cara. Ela me mostrou quem era a Alice, né? Porque, pra quem não sabe, ela é baseada numa criança que realmente existiu. E falou sobre as polêmicas do autor, né? Aos olhos da nossa realidade atual, ele tinha um comportamento muito problemático, que era viver rodeado por crianças, né? Durante muito tempo da vida dele, ele vivia com crianças muito pequenas, né? E aqui, então, ela conta tudo sobre ele e nos dá o benefício da dúvida, né? O que eu achei, assim, muito sincero, né? Muito interessante. E então eu comecei a ler esse livro já com um olhar mais aguçado para ver se eu encontrava algo problemático. Não encontrei, talvez tenha nas entrelinhas, mas assim, não consigo encontrar nada. Mas assim, eu achei muito plausível essa decisão de ser extremamente sincero, sabe? A partir da introdução, porque eu já vi, assim, outros casos de autores problemáticos em que geralmente as pessoas tentam abafar o caso, não entrar em detalhes, esconder um pouquinho com medo que isso influencie a obra. E eu gostei muito dessa transparência aqui, gostaria que outros livros também fossem assim, trouxesse essa sinceridade pra gente, então, no momento da introdução. E como eu não sou Gisele sem menção honrosa, eu vou aproveitar então para fazer uma menção honrosa, já que a gente tá falando da Márcia Heloísa,
que também é tradutora de Vitorianas Macabras. Essa daqui é a minha leitura atual e eu tô bastante surpresa porque eu não esperava gostar tanto de um livro que tivesse como temática o terror, né? E o que ela faz com essa introdução aqui também é maravilhoso. Aqui ela fala um pouquinho sobre o reinado da Rainha Vitória e as influências dela pra contribuir com essa geração que foi tão sinistra, sabe? Então, assim, eu gostei muito novamente dessa introdução dela. Eu acho que foi essencial pra criar ali uma atmosfera pra gente já começar a história contextualizada já. E eu acho que isso foi muito essencial, então, para a experiência que tá sendo ler esse livro, gente. Então foi isso. As introduções, como eu falei a princípio, se tornaram uma parte muito importante do livro pra mim, então eu quis conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Me contem aqui qual introdução de livro você também gosta, como introdução assim que te deixou inspirada, que te deixou empolgada pra ler a história. Eu tô bastante curiosa. Se você assim não tem uma introdução favorita, fica a dica então desses livros, porque são todos muito preciosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você não se inscreveu ainda, por favor, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações do canal, deixa o seu like e compartilha o vídeo com os amigos. Até o próximo!